Oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Nossa, eu que tô, nós que tamo, né? Vamos aproveitar que a gente tá bom e elevar o pensamento a Deus, né? Dizer a Ele, Deus, Pai de bondade e misericórdia, que seja derramado sobre nós pela força da espiritualidade de luz, discernimento sobretudo para fazer o que a gente pode com aquilo que a gente tem, onde que a gente for colocado, sem o peso da reclamação, da contrariedade, da incompreensão, e que nunca nos farte amor, humildade e tolerância, né? Ai, que importante tudo isso, viu? Então, na nossa caminhada, a gente, né, ainda opta, né, por enganos e erros que prende a gente a situações de dificuldade, né? E então a gente tem que ir atrás da reparação, né? Quanta coisa farta e a gente vai somando o que não deve na mala, né? Porque a gente é viajantes das estrelas, né? E aí a nossa mala, que tem que sempre estar cada dia mais vazia se possível, né? É aquilo que a gente carrega no espírito, viu? Essa que é, olha. E daí você diz, tô cansada, ai que peso. O que você tá botando na sua mala, minha neta? Algum disse alguma coisa e você optou por engano e erro. Lembra o que a avó falou? Que em nossa caminhada ainda optamos por enganos e erros que nos prendem a situações de dificuldade e reparação. Então, alguém ofende você opta por engano e erro, que é o quê? Porque ninguém ofende na verdade, né? A pessoa diz para você uma coisa e você decide se ofender com aquilo. Então foi você que se ofendeu. Então não ofendesse. O engano é você ter tomado ofensa. Mas eu estava correta, o que ela falou é errado. Então, o meu neto falou uma coisa essa semana que eu gostei. Ele disse, a verdade não precisa ser defendida. Ela por si só se mantém de pé e se sustenta. Não importa as voltas que os outros dêem, ou quanto pintem ela, pintura e sujeira não para nela. Sabe uma superfície que a água não para, não permeia e não gruda? Não absorve ali. É a verdade. Então não importa o que jogue na verdade. Se não tem nela pontos, né, de absorção, aí o que você quer? Não vai entrar. Então não precisa de se defender. Eu sei que quando você para na frente da verdade e toma as dores, aí você se sente mal. Por isso que tem que deixar. Quem fala e faz o que é contra a verdade, eles mesmo se destroem. E você entra no meio, bem que dali você não vai sair. Não vai. Olha, você não vai sair bem. Que é importante a gente ter esse discernimento, né? Por isso que a oração sempre nos aproxima da leveza de espírito, né? E você que ajunta peso. Quando alguém faz alguma coisa contra a qual você se sente contrariada. E o pior é quando você está correta.
Porque quando você está errada, você tem mesmo que corrigir. Ah, mas falou muito duro. Você já não é mais criança. Deixa ele falar, ela falar do jeito que quer. Que importa como ela falou. Importa mais como que você tomou aquilo que foi ouvido. E a falta de educação pior não é a dos outros, é da gente. Essa é a que derruba. Viu? O barco não afunda com a água de fora. Você já sabia disso, né? Que a avó falou outro dia. Afunda com a água de dentro. Você deixa entrar água no seu barco? Ele afunda. Daí você se sente mal. Daí quanto mais você transfere responsabilidade, você diz: ai, é culpa da água de fora. Não. Está afundando pela água de dentro. Então o que tem que fazer? Ir lá e tapar o buraquinho. Às vezes é um, às vezes é mais. E você fica reclamando, você não sai do lugar. A água continua entrando. Então, que vantagem tem você continuar se sentindo mal? Perder a capacidade de funcionar dentro do que é natural para você. Não tem vantagem nenhuma nisso. Olha. Por quê? Porque a água continua entrando no seu barco. Então, não deixe que nada detenha o movimento na sua vida. Deixa você arrumar aqui na cadeira. Não deixe que nada detenha você de ser a questionadora e o questionador que vocês são. Você diz, não tá bom? Não. Então eu não vou constatar apenas. Porque muita gente fala isso. Todo dia você pergunta, como que você tá? O meu neto já falou, ele não faz isso. Ó. Ele espera chegar no fim do dia e daí ele pensa como que ele tá. E daí se ele tiver ruim, o dia já acabou. Porque não importa. Só importa quando você tem coisa que requer atenção médica. Daí você vai atrás de dizer, tô ruim, eu tô mal. Mas é muito menos dizer e muito mais fazer algo para que aquilo passe. Então você busca ajuda profissional, né? Psicólogo, psiquiatra, o próprio, como que dizer, né? Pronto-socorro, os médicos de plantão, um amigo, se aconselha com ele. Às vezes uma dor no coração, assim, que, ai meu Deus, você sente aquilo. E aí a avó fala para você, quando você se movimenta, aí você vai buscar tapar aquele buraquinho. Você diz, às vezes até um diálogo dentro do próprio lar, diálogo com a pessoa que você, com a qual você desentendeu, né? Daí você diz, olha, eu escutei isso, você sabia? Nossa, mas não foi isso que eu disse. Ah, então está existindo aqui um ruído na comunicação. Isso tá, e é por culpa sua que não sabe se comunicar direito. Aí você já afunda mais o seu barco, porque isso representa jogar mais água dentro dele, porque você parou de ir buscar consertar e começou a fazer, como que dizer, outra atividade. A pessoa começa a se divertir. Olha o problema. Imagine que está entrando água no seu barco, você tem que ir lá e tapar. Daí você para conversar com os outros. Aí, vó, mas você falou para fazer o diálogo. O diálogo no sentido de buscar trazer harmonia para situações desarmônicas. Não um diálogo onde você busca entretenimento. E como que busca entretenimento no diálogo, vó? Olha, deixa a avó falar uma coisa para você. Você vai atrás de saber quem está certo, quem está errado. Falar para o outro que o que ele é errado e ele tem que se melhorar. Mas, vó, ele é errado mesmo. Olha, se for fato que ele é errado mesmo,
menos razão você tem de se ofender, porque o errado é ele. A consciência que não vai ficar tranquila de noite para dormir é a dele, não é a sua. É muito pior quando é a gente que está no lado de quem ofende. E muito melhor quando você está do lado de quem é ofendido, porque desse lado você pode praticar o perdão. E com isso, somar luz para o seu espírito. Olha. Então eu vou chamar todo mundo para descer de par em cima de mim. Me ofenderem. Não, porque você tem um limite das coisas que você aguenta, com a força que você tem. Então você deve respeitar os seus limites e nunca chamar uma aprovação maior do que aquela que você é capaz de suportar. E você nem precisa chamar aprovação, porque já estão bastante, como que dizer, orquestradas, encaminhadas, enfileiradas para chegarem até você. A vida dá para você um tempo. E dentro desse tempo, oportunidade de fortalecimento psicológico e emocional. Então, quando chega a hora de chegar, quando chega o momento de chegar, não, vamos mudar isso aí para ficar a palavra bonita, né? Quando chega o momento de acontecer uma provação, olha, ficou bonito agora. Quando chega o momento de acontecer uma provação, é porque a vida já te deu tempo suficiente, recurso também, viu? Pra você se treinar, pra você estar fortalecida psicológica, emocional e fisicamente. Por isso que eu vou falar, vá fazer exercício. Porque se você tem que ficar 80 anos na Terra e aos 75 passar por uma aprovação, a aprovação vai chegar com a saúde que você tiver. Se você tiver pouca saúde, você vai ficar, como que dizer, né? Enfraquecida. Você já viu gente que fica cansada, depois fica de mau humor, e depois se a pessoa acredita que porque ela está cansada de mau humor, não é problema dela ter uma justificativa para agir de maneira que é diferente daquela que ela espera que os outros ajam. Com decência, com civilidade, com paciência. Não, mas eu tô cansada, eu já tô velha. Olha a minha situação. E daí? Isso daí não justifica você ser mal educada. Mas você podia pelo menos, como que dizer, né? Ter parcimônia para com a minha situação. Ah, entendi. E então, com a parcimônia, é isso que você quer. Você não quer que o outro tenha paciência, que o outro tenha respeito pela sua dificuldade. Você quer que eles aceitem se justificar, ser malcriada, utilizando isso como que dizer, né? Desculpa. E daí pode até passar, porque você vai encontrar um ou outro, mas a maioria não vai perdoar e nem esquecer. Vai ser pior que você. A pessoa vai dizer, você tem esses problemas, eu tenho 10. Se eu começar a enumerar aqui para você, você vai ver quem que é o pior dos dois, quem tem mais justificativa para ser mal educado aqui nessa interação. Então você já vai calando a sua boca. E daí parte para a violência. Então, nunca é inteligente você procurar justificativa, já seja da sua parte ou da parte do outro, né? Que não sabe se comunicar, que não sabe falar. Por isso que você não entendeu. Tivesse falado assim antes. Sempre chega nisso, né? Transferir responsabilidade. Enquanto você faz isso, a água está entrando no seu barquinho e ele está afundando. E o que significa isso, vó? Significa que o seu barco, olha, é o seu estado de espírito. Viu? A dimensão que você está. Dimensão não é a qualidade da sua aura, mas a projeção da sua luz, né? Que dimensão tem? Qual é o raio
né? Põe uma circunferência do lado direito ao lado esquerdo, de cima até embaixo, representa um espaço, e esse espaço a gente chama de raio. Qual é o raio da sua emanação de luz, de amor, de compreensão, de paciência, de tolerância e de humildade? Porque farta, o que mais farta num diálogo? Humildade de ouvir, de dizer eu estava errado. Ao menos de ponderar. Olha, só de você botar aí na mesa a possibilidade de você estar errado, já modifica a situação. Muito entra num diálogo com o outro, certo? De certeza que o erro está vindo de algum lugar que não é dele ou dela mesma. Olha o problema. Quando se sente mal, só porque está evidente que o outro ofendeu, que o outro quis ofender, olha o problema. Agora ela sim tem uma justificativa para ficar mal. E tem alguém para culpar. Mas eu retorno na afirmação de antes. Quando você entra nesse estado de espírito, de ter uma justificativa e ter alguém para culpar, você não faz o que tinha que fazer. Porque o que tinha que fazer era ir lá e tapar o buraquinho. Era ir lá e apertar o parafusinho na sua cabeça que estava sorto, no seu coração que estava sorto, e o maquinário não estava funcionando como deveria. Quem fica mal quando não ama, quando não perdoa, quando não é humilde, é você. Porque o seu espírito fica assim, ai meu Deus, eu estou dentro desse corpo e esse corpo não está educado. Ofende os outros, se ofende com os outros. Meu Deus, eu sou um espírito de luz, eu entro nesse corpo tudo cheio dessas manchas pretas de atitude que pode até trazer para o corpo uma satisfação, mas ela é temporária, uma diversão, mas ela é temporária. E é para o corpo, o que é para o corpo morre com o corpo. E o espírito fica assim, ansioso, e você vai, você fala, eu estou ansioso hoje. É que o seu espírito está, imagina ser obrigado a morar numa casa suja. Numa casa que não condiz com a sua limpeza, com a sua moral. O seu espírito é a mesma coisa. Então, quando você se sente mal, é o seu espírito dizendo, ai, que casa suja, que fedor, que odor terrível esse. Parece que 10 pessoas saíram do banheiro ao mesmo tempo. Ai, e aí você escuta aquilo, você se ofende de novo. Você fala, tá me chamando de fedorenta? Não é você que é fedorenta, porque você é o seu espírito. E o seu espírito que está, como que dizer, já não está ali, como que dizer, tranquilo, satisfeito com a casa onde ele mora. Então, quando você está discutindo com alguém, você se sente mal. Tudo que representa o contrário de amor, humildade, perdão e tolerância, representa sujeira. Casa, tudo, olha, cheia de bicheira, com o odor fétido. O seu espírito se sente mal. Ele diz, eu quero é ficar longe, por isso que você perde energia. E quem ganha energia, você diz, tem gente que tem tanta energia na hora de fazer uma maldade, como que justifica isso? O espírito dele devia estar longe. Olha, já criou tanta capa e tanta casca, que o corpo parece uma inteligência artificial, que já age por si só. O espírito está assim, bem longe. Mas não adianta que depois que termina a briga e a pessoa ganha, ela sente um vazio ainda maior. Porque cada maldade que alguém faz é um passo para trás que dá o espírito do corpo dela. A consciência dela presa no corpo, o perispírito fica ali. Por isso que muita gente, depois que morre, sente a putrefação da matéria, da carne, sente os vermezinhos corroendo
todas as suas estruturas físicas já desfalecidas ali. Então, olha a importância de você ter domínio do espírito sobre a matéria. Ai, vó, quantas coisas boas eu escuto aqui. Então tem que aplicar. Porque senão, na sua caminhada, você vai optar por engano e erro e vai prender você em situação de dificuldade e reparação. Mas não é o outro, escute o que a avó está falando, não é o outro que prende você no mal-estar. É você quando deixa de ser a melhor versão de si mesmo, que faz que o seu espírito dê um passo para trás, que o seu espírito é um espírito. Por que você acha que a avó fala: oi, anjo de luz, como que tá você hoje? Por que você acha que a avó fala isso? O seu espírito é um anjo de luz. Mas, depois de tantas vivências, você começou, a sua consciência foi, como que dizer, se concretizando na ilusão da realidade física. Por isso, se identifica tanto com ela, que encarna, reencarna, encarna, reencarna. E do outro lado o espírito tenta explicar para você como é que é uma realidade fora do que a gente entende como ter um nome, ter uma forma, ter uma identidade. Você não entende nada disso, nem dá para eles falar desses assuntos, porque você só consegue ser você com uma forma e com um nome. E quanto que a gente batalha, né? Para que esse nome exista, para que o nome e a sua forma seja imortalizado. O espírito não quer nada disso. Tudo isso é orgulho e vaidade. O espírito sabe disso, ele corre para o outro lado. Mas você quer laçar ele não vai ficar num corpo assim. Ah, daí eu morro. Ele vai mandar vitalidade, cada dia vai torcer para encontrar maneiras de ter domínio sobre essa matéria e ir quebrando essas amarras que não deixa ele incorporar. Quando o seu espírito está incorporado na sua matéria, você se sente bem, sem precisar uma razão para isso. Olha que coisa boa. Você se sente bem sem necessitar uma razão para se sentir bem. Você tem uma meta, não tem? Ah, não tenho, eu deveria ter. Mas digamos que você não tem. A meta não é... A gente disse, quando eu alcançar a minha meta, eu vou ser feliz. Olha. Daí você alcança a sua meta, você não é feliz. A felicidade não está no mundo. Se tivesse, o corpo ficaria imortal. Amanhã os outros fazem o corpo imortal sem espírito. É igual ao computador, que pode ficar ligado na tomada funcionando por resto da eternidade. Mas não é você. Ai, transferiram minha personalidade para a inteligência artificial, agora você é imortal. Não vai. Não vai. Você não é isso aí que a inteligência... Como que você chama? Inteligência artificial pode, como que diz, imortalizar. Você não é, se é o espírito. O espírito tem o tempo no corpo que Deus determina. Ele vai embora. E o que fica? Fica aquilo que consegue somar memória a atividades. Mas o seu espírito está do outro lado. Se é o seu espírito, você não é o corpo. E essa busca de... Imagina, você vai atrás de imortalizar o seu nome e a sua matéria. Daí ele fica aqui fazendo um montão de coisa, o seu lá do outro lado. Olha o problema, passando vergonha, porque o espírito evolui. A casca só adquire experiência. A matéria só adquire experiência, mas quem faz uso dessa experiência é o espírito. Você não é um livro, você não é uma enciclopédia. Nada que adianta. Um montão de experiência se não é para somar evolução espiritual a sua alma.
Então, em cada dia, comece por discernir bem o que você é e o que você não é. Porque muita gente vai atrás de imortalizar o seu nome e a forma que tem. Já seja através de prática de bondade, já seja através de aquisição de, como que dizer, né? Liberdade financeira. Ah, eu já tenho mais de 1 milhão. Tem gente que tem mais de 100 milhões. E não se vê com a tarde da liberdade financeira. Tudo que é o dinheiro vai chegar na quantidade em que você se esforçar para desenvolver, o dinheiro limpo, né? Para desenvolver suas habilidades intelectuais, de relacionamento, morais. Então, o suficiente tem que bastar. Daí na pergunta 715, os espíritos dizem: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Daí os espíritos de luz respondem: aquele que é sábio, viu? O sábio é aquele que reconhece os seus limites e suas imperfeições, né? Você sabia que o Sócrates disse isso? E é muito inteligente. Então, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é sábio o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa, né? Faz a plantação indevida e depois paga o preço. A sua própria custa é isso. Você paga o preço. E por meio da experiência, você foi crescer naquilo que não é você. O seu espírito ficou lá estacionado. E a custa da própria experiência que vai chegando mensagem: olha, muda o seu caminho, vai por aqui, vai por ali, vai por ali. E você vai atrás de tudo que não soma. Olha o problema. E aí você alcança. Porque quem luta por aquilo que quer conquistar, tarde ou cedo chega lá. Agora, o que adiantou você ir para um lado e a sua evolução está para o outro? Você conseguiu chegar na sua meta, mas está para o lado oposto aonde chegaria para alcançar a sua evolução. Perdeu tempo. Mas o tempo nunca se perde, porque a experiência do negativo ensina você como não ser no futuro. A pessoa diz: vou botar aqui no meu prato um montão de pimenta. Botou uma garfada assim, uma colherada cheia assim na boca. Mastigou e engoliu. Sem sentir nada. Quando foi ver, olha, passou muito mar. Não só do estômago, mas por onde passou a pimenta, começou a arder. Então, o umbral, aquilo que as pessoas chamam de inferno, é o momento da colheita onde arde a pimenta que você comeu. Olha que frase boa essa. E você precisa comer pimenta, minha neta? Você precisa desconhecer o limite do necessário? Não crie necessidade. Ai, não me deram bom dia. E daí? Ai, não falaram lindo comigo. E daí? Quando que você criou essa necessidade? Mas é obrigado, a senhora não acha? Vó, se eu faço, outro tem que fazer. Tem que fazer para a evolução dele. Para a sua, ele não tem que fazer nada. E o que importa é a sua, não é a dele. Mas tem que amar o próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Cuida da sua evolução e seja a luz, que os outros vai ver onde que está errando. No escuro é que eles tropeçam. Viu? Então, cuidado para caminhar para a construção de uma realidade que só pode ser chamada de prisão. Viu? E as pessoas vão para aquela direção porque não tem o discernimento. Acredita que é bom. Toma erro por verdade e verdade por erro. Acha que aquilo é satisfatório. E não é. Não é.
O meu neto sempre fala nas entrevistas que dá do diálogo com os espíritos. Ele diz: que valor tem a projeção do nome? Que valor tem o monte de dinheiro que vocês acumulam muitas das vezes de maneira indevida? O dinheiro é ferramenta que deve circular para abençoar a vida da gente, mas a vida de todos. Enquanto ele circula, o nosso papel é diariamente se melhorar. Investir o tempo para isso. E aquele que é sábio conhece o limite do necessário pela intuição. A intuição chega, ó, já comeu o suficiente. Precisa comer mais? Tem certeza? Não precisa. Pronto, não coma. Ah, eu vou comer pimenta aqui para mostrar que eu sou forte. Aí a sua intuição fala: a força verdadeira vem de onde? Da luz que você pode projetar. Do amor que você pode sentir por si mesmo, respeito por si mesmo, pelo próximo. A força verdadeira é ser luz e, portanto, estar na luz. Porque, veja, se você tem força de músculo, mas está na escuridão, de que serve? Se você tem força de inteligência, mas está na escuridão, de que serve? Você não consegue ver o objetivo nem por onde caminhar. Nem ter força, nem ter inteligência serviu de nada na escuridão. Força e inteligência na escuridão não servem de nada. Anote isso aí. E também, olha, nada que você tenha é útil para você na escuridão. O que adianta você ter um nome lindo e ninguém consegue enxergar? Porque você está no meio de cobra cega. Olha, não é só cego, é cobra também, né? Ai, vó, cobra cega. É, não enxerga. Tá vendo ali o corpo, mas você não é o corpo. Tá vendo ilusão, não enxerga, tá com o olho fechado. O pior não é nem isso, né? O cego de verdade. É o cego que não abre o olho tendo condição de enxergar. E esse é o pior de todo. Porque além de tudo, como que dizer, né? Faz mau uso de ferramenta que tem. O outro não tem a ferramenta. Não se enxerga. Ele tem o olho aberto e não enxerga. Mas você tá com o olho fechado, podendo enxergar. Meu Deus, use essa ferramenta. Meu neto escutou, perguntaram pro monge: qual que é o seu nome? O nome que deram para esse corpo é Tar. E qual que é a sua idade? A idade do corpo é Tar. Coisa básica. Mas assim se comunica a gente que tem os olhos abertos. Tem a visão intacta que nem você, mas tem os olhos abertos. E se tem algum cego escutando, você também tem os olhos abertos. Os olhos que a avó está falando, que é o discernimento. Quando você quer, né? Porque não deixa de ser igual a todo mundo. Então, todo mundo pode e deve reconhecer seus limites e suas imperfeições. E com a sua luz, caminhar. Porque não serve de nada você ter muito dinheiro, você ter um nome bom, ter fama, se ninguém te vê. Se nem você se vê, porque tá escuro. Nossa, avó, você tá sendo enfática hoje. Minha neta, o que adianta você ter tudo e ficar no escuro? Me diga só. Você tem um carro no escuro,
Você pode perder não só o carro, mas a vida também. No escuro a pessoa se embriaga. No escuro a pessoa não sabe, não conhece o limite do necessário. O que adianta você ter dinheiro? Aí você pega e dirige aquele dinheiro na escuridão. Você dirige aquele dinheiro, acaba ofendendo alguém, acaba ativando a parte escura da lua de alguém, o lado negativo de alguém. E aquela pessoa, ela dá a volta, mas chega no você e até apunhala por trás. Adiantou que é o dinheiro. Na escuridão. Veja, na escuridão, nem você consegue se limpar. Você está suja, daí você vai, vou me limpar, vou tomar um banho, tudo, lava. Vai no banheiro, usa o papel, tira. Olha, você na escuridão não enxerga nada. Nem se limpar você consegue direito. Então, se oriente. Tudo que você quer e deseja para satisfação do corpo é um engano que você está tomando por verdade e por certo. Ah, eu vou parar de trabalhar. A avó não disse isso. Ah, mas você falou que o dinheiro não serve, que a prosperidade e a fama não serve. Nada serve na escuridão. Então você pode colocar nesse seu pacote, nessa sua sacola, tudo que tem na terra que não, na escuridão nada serve. Então vou ficar sem trabalhar. Ficar sem trabalhar também não serve. Na escuridão não serve. Ah, mas se eu já vou perder por perder, fico sem trabalhar. Mas a alma humana tem o chamado do progresso. Se você fica na inatividade, acreditando que vai se sentir bem com aquela decisão, é outro engano. E aí você vai voltar para a atividade, a diferença é que vai ter que recomeçar, por birra, por rebeldia. Por escolha que você já tinha na própria intuição, que não era a melhor escolha a se fazer. Em nenhum momento a inatividade é a melhor coisa. Por quê? Porque se está entrando água no seu barquinho e você fica lá inativa, vai afundar. E vai levar ao desencarne. E depois vai ter que recomeçar. Com o peso da água que deixou entrar no barco. Por quê? Porque o barco é sua responsabilidade. O seu momento para progredir é sua responsabilidade. O seu corpo, para evoluir seu espírito, a saúde dele, no tempo que te resta, que te foi dado na terra, é sua responsabilidade. Ah, fumei, que gostoso. Ai, não é gostoso, mas é um vício. Ai, não consigo largar. Quem não consegue uma coisa sozinha, com ajuda consegue. Ai, estou na depressão, não consigo sair. Quem não consegue uma coisa sozinha, com ajuda consegue. Estou indo no médico, não está ajudando, vai em outro. Vai em alguém. Mas começa confiando. Não adianta você procurar o médico e não confiar nele. A partir do momento que você confia no médico, o medicamento confia no você. Aquilo que o médico receitou, confia que você é alguém que dá para arrumar. Porque não adianta, se você tem a postura interna de eu não me corrijo, eu tô ruim e ninguém vai tirar eu daqui, por mais que o remédio saia da sua cabeça, volta tudo onde que estava. Ó o problema. Então, de novo, não use o que acontece, nem os outros, e nem incompetência alheia, para justificar a sua. E ficar parada, ou paradinho, viu? Porque a água continua entrando, e o tanto de água que você deixar entrar no seu barco, vai ser a energia que te espera na reencarnação futura. Olha, nada fica sem resposta.
O mar que você fizer para o seu corpo vai estar, eu fui para o espírito e o corpo que morreu. Mas o espírito registrou tudo que você fez para o corpo. O débito, a dívida que você adquiriu enquanto encarnada, no sentido de fez mar para o pulmão, fez mar para o coração, vai ficar tudo aqui registrado. Quando o seu corpo nascer, é um nenezinho que já nasce com problema respiratório, problema cardíaco. Alguém que estoura o ouvido nasce surdo, ou de outras, não que todo surdo estourou o ouvido, porque às vezes vem espírito missionário. Então você nunca sabe quem é surdo que vai julgar ele como inferior a você. Nunca faça isso. Mas tem uns que é. E daí por quê? Estraga o perispírito e vai pro mundo espiritual. Todo lindo e maravilhoso, porque lá você pode plasmar. Ou alguém te ajuda a plasmar uma forma melhorada. Mas saiu da Terra com aquele registro. Quando volta para a Terra, entra o seu registro no seu espírito. Se você cortou a mão de alguém com 15 anos, você volta e aos 15 anos, aquela memória eclode. E a sua consciência querendo se limpar, porque não perdoa, não é castigo de Deus, não. Porque se você se perdoa, o perdão e boas ações move uma multidão de pecado. É o perdão próprio, você com você mesmo. Deus não vai castigar e vai falar, vai perder o braço também. Deus só ama a gente, mas a gente não se perdoa. Quando sabe que fez mal, porque quando faz, tá achando que é o gozo da inteligência suprassumo do universo que você está obtendo ali. Ai, que gozo da minha inteligência que eu conquistei com a atividade de corrigir o outro e pesar, porque pesou, né? Outro robô, você foi lá e cortou o braço dele. Às vezes nem é fisicamente, mas cortou a pessoa moralmente de uma forma exagerada, porque quem erra você ensina. Pode até ser de maneira dura, mas ensina já olhando para a regeneração, não por rebaixamento daquela identidade, daquela personalidade. Quanta gente faz isso, né? Você errou, eu antes vou rotular você de bicho burro, estúpido, jumento. Eu vou prender você. E você vai ser taxado de burro, estúpido, jumento e todos os nomes que vocês quiserem dar. Eu vou fazer isso com ele, para a vida toda. Aí tem gozo seu, de querer ser o justiceiro, dentro de uma verdade que é só sua. E a intuição sua está falando, olha, conhece o seu limite. O limite da correção deve ser aquele de encaminhar o outro para a sua redenção, para corrigir e se redimir, para recomeçar esse tudo que você é. Não, não, não. O que eu vou fazer com ele, olha, policiais, juízes, vocês cuidado, não pese na mão. Faça só o que é justo. Façam só o que vocês acham justo que fizesse com vocês. Político, senador, todo mundo. Presidente, então. Olha. Quanto mais vocês fazem coisa para ganhar na terra, mais vai endurecer a personalidade numa realidade totalmente ilusória. Aí vai para a colônia espiritual, ninguém consegue conversar com você. Não consegue explicar para você que tem uma realidade acima daquela. Nem aquela você entende. Você está tão apegado à forma e ao seu nome e a crescer que esquece de universalizar-se no amor, na luz. Não consegue desapegar, tem que reencarnar. E aí vai para a escola de novo, né? Reprovou.
Só que vai para a escola de novo melhorado, mais perto daquela libertação. Por isso que não se deve ver reencarnação como castigo. É antes uma oportunidade santa e bendita de autoconhecimento para se libertar. Então o que você está fazendo? Trabalhe na sua reforma íntima. Trabalhe na sua libertação. Pare de querer você ser mais daquilo que você já é perante os outros e menos perante si próprio. Quanto mais vai para fora, menos vai para dentro. E Jesus falou: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O reino do céu está dentro do céu. Ele falou, não está nem aqui nem acolá. Que é a sua paz de espírito. Ai, que linda paz de espírito, né? Acontece alguma coisa, você diz graças a Deus. Foi vontade de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é ter restrita confiança nos seus desígnios. O evento TAR se desdobrou dessa forma porque era da vontade de Deus. E se Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, inteligência e bondade suprema, né? Nunca vai acontecer algo que é pior para qualquer um dos envolvidos naquilo que aconteceu. Vó, cuidado com os assassinatos que existe, vai falar que Deus queria. Cuidado com um monte de coisa negativa que a avó fala, depois justifica tudo isso. A maldade só é justificada na cabeça de quem encontra gozo ao praticá-la. Escreve isso. Esse gozo tem um preço muito alto. E por mais que você consiga o que quer, sua meta estava para o lado oposto daquele que era realmente conveniente caminhar. Escute o que a avó está falando. Você vai lá comer, você não bota coisa ruim no seu prato. Você fala, isso é gostoso, isso é gostoso, isso é gostoso. Então, primeira lição, cuidado com aquilo que você acha gostoso. Acha gostoso pimenta exageradamente? Sinto muito. Não tem como neutralizar o efeito que vai causar no seu corpo. É bem por isso que o corpo humano é frágil. Por se aprender a fazer o que, vó? Que tem resposta. Tudo o que você faz tem resposta. Então aprenda a caminhar de maneira equilibrada. E então você vai ver a harmonia nas suas ações. Quem às vezes faz isso quer aparecer para quem? Para os outros. E quem quer aparecer? Quem quer ser visto. E quem quer ser visto? Quem não se enxerga. Se você não se enxerga, você quer ser visto. Olha que frase boa, escreve ela. Aquele que não se enxerga é o mesmo que quer ser visto. Aquele que quer ser visto é o mesmo que não se enxerga. Então, você não queira nada, porque você já é completa. Queira que seja feita a vontade de Deus. E tudo que você quer vai acontecer. Por quê? Porque tudo que acontece é a vontade de Deus. Imagine se tudo que você quer acontecesse. Seria como o rei Midas, que tudo que toca vira ouro, né? Esse tipo de ouro que a avó está falando é bom. O do rei Midas não, porque imagina, vai tocar num garfo, vira ouro, toca na comida, vira ouro, não pode comer. Toca na água, vira ouro, não pode beber água. Vai se esvaziar o intestino, vira ouro, não consegue esvaziar o intestino. O que adiantou tudo que você toca vira ouro? Então, com o autoconhecimento, tudo que você toca, psicológica e emocionalmente, reluz. Por isso a analogia com o ouro. É eterno. E o ouro não é duradouro, minha neta.
Ele é duradouro. Então, que sua eternidade seja, portanto, condecorada com as medalhas do amor, do silêncio interior, da paz de espírito, da serenidade sempre, da tranquilidade íntima, da harmonia nas relações. Graças a Deus, né? Então, nunca opte pela inatividade. Se está entrando água, tem que tapar o buraquinho. Quando você está culpando os outros, você está na inatividade. Quando está se culpando, você está na inatividade. E a água está entrando no barquinho. Quanto mais água entra, mais você deixa o seu barquinho estragar, por irresponsabilidade com o corpo que lhe foi dado, já seja pela depressão ou por um vício, um problema psicológico ou emocional, ou físico que você mesmo vai causando consigo, por meio de vícios ou não. É você que vai colher, porque aquilo é plantação. Aí você vai reencarnar. O que você fez de ruim e errado com o seu corpo vai te esperar aqui, vai te abraçar na outra encarnação. Você se maltratou depois dos 20, é depois dos 20 que vem. É depois dos 20 que vem aquela alergia. Ai, vó, surgiu uma alergia na minha pele do nada. Ai, vó, me surgiu uma farta de ar do nada. Nunca tive isso. Por que será, né? Era encontro marcado com plantações pretéritas, das quais ninguém escapa, a menos que seja pela prática do bem e da caridade, amando o próximo. Ameniza muito, né? Algum tinha que passar por uma infecção brava, resgatou uma gripinha do passado. Mas teve resposta. A plantação gerou colheita. O seu crédito na prática do bem foi neutralizando aquela colheita. Foi neutralizando aquela colheita. Até que virou uma enfermidade blanda. Branda, que diz, né? Uma doença branda. E você conseguiu superar ela. Quanta gente que não era para ter Covid e não teve? Porque continuou ali. Muita gente tinha que desencarnar disso. Para elas foi o melhor. E às vezes nem foi colheita de plantação passada. Era a janela para a eternidade, a qual passaram muito bem e estão muito bem do outro lado. Por isso que não dá para julgar ninguém. E dizer que quem pegou Covid é porque da outra encarnação fez maldade. Não tem como saber isso. Por isso, a gente tem que olhar para dentro, porque é o lugar onde a gente vê Deus. Quando a gente olha para fora, a gente é espectador da ilusão. Então, tire o olhado ao terreno dos outros. Para de buscar conhecimento para transformar depois em ferramenta de aflição nos outros. A aflição nos outros é a aflição por si, dobrada, né? Porque aquele que mais tem, mais será cobrada, mais será cobrado. E você tem esse conhecimento que não se faz mal para os outros, nem se faz mal, muito menos para você. Não se faz o mal e ponto. Fez o mal, pranto. Fez o bem, pranto, vai colher. Ai, vó, tanta gente que faz mal não colhe, a gente que faz o bem colhe tanta coisa. É a espiritualidade de dando presente, de enfrentar o seu passado, e se limpar de uma vez, né? Passando pelas provações com resignação, se movimentando, tapando os buraquinhos, praticando a caridade, tendo irrestrita confiança nos desígnios de Deus, suportando as suas provas. Que daí você morre, desencarna, né? Porque ninguém morre. Aí você desencarna,
tirou aquele monte de capa de ilusão de cima do seio e sua luz brilha. Você passou pela dificuldade sem reclamar. Dificuldade que tinha endereço certo. Você não é vítima, meu Deus. Entende isso. Porque enquanto você não entender isso, você vai reclamar. Vai vestir a camisa da vítima. E não tem como uma pessoa vestir a camisa da vítima e ao mesmo tempo ir lá tapar o buraquinho. Porque está falando, está na atividade que não é a correta. A atividade de ficar parado não leva você a resolver os problemas do seu lado. Ó o problema. Ó a dificuldade aí. Viu? Então, tenha consciência e discernimento. A sua embarcação só afunda com a água de dentro. A água sempre começa pouquinha. E a gente ignora. Sabe o que tem que corrigir e deixa para amanhã. Ai, vó, vou deixar para amanhã, viu? Não estou com vontade hoje. Vai vendo o nível de descaso consigo mesmo. Mas a avó fala, é o seu próprio barquinho que está enchendo d'água. Veja, ele está afundando. Mas eu tenho isso. E isso é um problema muito duro. É o câncer, é a depressão. A avó nunca faz pouco caso de nenhuma doença. E nem você deve fazer. Bem por isso, deve buscar resolver. Mas resolver é fazer sua parte o melhor que você pode. No pacote daquilo que é o melhor que você pode, não está a reclamar, não está a se fazer de vítima. Está a buscar a resolução e sair dali. Ai, não dá para sair dali. O que não tem remédio, remediado está. Com a nossa coragem e superação. Se você não tem religião, algum até dá um desconto que não existe, né? Imaginário. Mas dá um desconto a você. Ainda que a gente tenha obrigação, com ou sem religião, de fazer o melhor que pode com aquilo que tem onde foi colocado. É no mínimo inteligente isso. E reclamar não está no meio disso. Ah, mas me traz uma tranquilidade. Olha, o carteiro pode trazer o leite e o leiteiro pode trazer o leite. A diferença é que o carteiro tem que comprar. E o leiteiro já tira da vaca ele mesmo. E o que você quer dizer com isso, vó? É que o leite chegou do mesmo jeito. E o que você quer dizer com isso, vó? É que não importa se é a sua reclamação que traz bem-estar, ou se é a sua paz de espírito que traz bem-estar. O que você quer é o bem-estar. Só que quando é a reclamação que traz, esse bem-estar não é verdadeiro. O que o carteiro trouxe foi uma foto do pacote de leite, do jarro de leite. Não era o leite verdadeiro. Esse era o leite verdadeiro. Que chegue a satisfação para a alimentação do corpo, reposição da energia, né? Mas se vem pela via da reclamação, você está se viciando. Não é um bom exemplo. Está dizendo aqui um espírito, né, que está escutando a avó. E a avó fala para ele: então veja esse exemplo como um mau exemplo, mas não deixe ele interferir no seu bem-estar. Porque esse é o seu trabalho. E use como exemplo. O mau exemplo dos outros deve ser transformado em bom exemplo daquilo que não se deve fazer. Né? Existem muitas analogias. Invente uma. Mas não olhe para fora, olhe para dentro. Tudo que os outros fazem,
Está escrito para ser feito, para causar aprovação para a gente. Para a gente, sabendo o que é certo, ir lá e expressar nossa contrariedade. É como se você dissesse, para eu me sentir bem, você tem que se corrigir. Mas se a sua vida e a sua evolução depende de você se corrigir, de você buscar onde está o vazamento no seu barquinho e ir lá e tapar, de que serve, meu neto, você apontar o vazamento no barquinho dos outros? E pelo menos eu estou ajudando ele a se tapar. Se ele não pedir sua ajuda, ele vai ignorar. Porque ele não vê aquilo como um problema. Ele tem que trabalhar, ou ela, né? Em tapar os buraquinhos do barquinho dele ou dela. Aqueles que ele já enxerga que tem que ser tapado. E é bonito ajudar os outros. Mas não adianta, se você está na escuridão, o outro está na escuridão, você aponta o buraquinho para tapar, ela não vai enxergar. Não era melhor você acender sua luz? Aí ele está me dizendo que eu estou chamando ele de trevoso. É você que tem que reconhecer sua condição. E eu não acho que o senhor seja trevoso. O senhor chegou até aqui, avó, hoje porque os guias permitiu. Será que já não é momento de o senhor sair de onde está? Mas eu não estou num lugar ruim, está dizendo ele. Olha, lugar bom também não é, né? Por quê? Porque o senhor está estacionado. Lugar bom é aquele onde há movimento ascendente, em qual sentimos essa potência de amar sempre mais a nós mesmos e viver todas as experiências sem nada querer, sem nada julgar, querendo cada vez ser menos. O senhor, para interferir aqui no trabalho da avó, queria atenção. Se desse a atenção que merece, eu não digo que o senhor não merece, o senhor merece, mas se desse, essa necessidade já não existiria. Então, ele está dizendo que no fundo ele reconhece que a avó tem razão. Mas a avó não diz que a avó tem razão. A avó diz que você tem razão naquilo que você acha que é certo. Só está deixando para depois. Vai para a luz, que já chegou o seu momento, né? Não fique aí. Como que ele falou? Às vezes o meu guia ajuda porque às vezes eu não escuto. É como que você falasse embaixo d'água, né? Na vibração que ele está. Então, olha, ele está falando que essa coisa de luz, todo mundo fala, mas ninguém demonstra. E perguntou onde que é. A luz é um estado de espírito, de aceitação dos nossos limites e das nossas imperfeições, e disposição de recomeçar. Reconhecendo a própria grandeza interior, que faz questão de tapar. Preferindo estar do lado da verdade, de que emanar um sentimento nobre ao problema. A avó errou, perdoe a avó. E cuida para você não errar quando chegar a sua oportunidade de ser tudo que pode, com aquilo que tem, onde que foi colocado. Está sendo. Ele balançou, fez com a cabeça que não. E a avó não diz isso para você se sentir inferior, porque não existe isso se todos somos filhos de Deus, né? Mas é para você ver sua grandeza interior. Você pode ver tudo e de tudo tirar uma lição. Se alguém diz uma coisa que não é correta, ou que não é tão melhor quanto podia ser, veja naquilo
um espelho. O outro não foi, eu posso ser. Porque quando você vê alguma coisa de verdade, a sua luz já está brilhando e o seu olho já está aberto. Não adianta nada você ficar com o olho aberto na escuridão. Porque nela você julga o outro e esquece o seu barquinho afundando lá. E o gozo de julgar o outro vicia. Olha como vicia. É igual um vício aí que você pode imaginar na terra. Açúcar, trigo, sal. Como que as pessoas gostam disso, né? Quantos dias vocês conseguem passar sem isso? Sem açúcar, sem trigo e sem sal? Diga pra vó. Os vícios, né? Então, a gente, no gozo, reafirma a personalidade. E o espírito dá um passo para trás. E se você já é espírito, você reafirma a sua personalidade no perispírito. E o seu espírito dá um passo para trás do mesmo jeito. É só aí que uma pessoa, um espírito, consegue se sentir fraco. Viu? Quando o espírito, que é luz, que é um anjo de luz, não está ancorado na matriz física, né? Ou quinta essenciada. Ó o problema. Você se apega, aquilo a que você se apega de volta ao ser. E tudo pesa. E ninguém sai do lugar. É a condição de espírito estacionário. Olha, que coisa é essa, né? Que coisa profunda é essa? Digno sim de amar e ser amado. Digno sim das melhores amizades. Todos somos. Mas, ao encontrar gozo em existir na escuridão da própria realidade, você tendo tudo, não consegue caminhar. Porque não enxerga, em função da escuridão onde se insere. Viu? Veja, o pouco com Deus é muito, por que você acha? Quem tem pouco dinheiro, nossa, que felicidade! Aí você fala, mas não entendo, eu tenho um montão de dinheiro e não sou feliz. Porque o pouco com Deus é muito, e com Deus quer dizer que é com felicidade. A pessoa tem pouco, mas está com espírito de gratidão ali, sorriso no rosto. É caridosa, é paciente, é alegre, faz a sua parte, trabalha, estuda. Tem esperança que dias melhores virão. Olha, o pouco com Deus é muito desse jeito, né? Na luz, quem tem uma bicicleta vai mais longe daquele que tem um avião na escuridão. Pode ter certeza. Aquele que está de a pé vai mais longe que aquele que tem uma bicicleta na escuridão. Tem uma Ferrari, conquistei, olha, uma Lamborghini. Meu Deus. Uma Lamborghini. Você tem uma Lamborghini, né? Que às vezes é o corpo que você tem, é o nome que você construiu, é o dinheiro no banco. O outro não tem nada disso, mas tem paz de espírito. Não, que você não tem, você pode, todos os ricos, todo mundo pode ter. Quando existe o desapego, quando não se identifica com aquilo que tem, nem com aquilo que é, quando nada daquilo depende, quando de nada daquilo depende, para ser feliz, para estar em paz, para viver em harmonia. Ai, vó, ser pobre não é bom. É, mas é muito pior ser pobre de espírito. Ser pobre na luz é muito bom, porque você enxerga onde você pisa, e o suficiente nunca farta. Você se ama, ama o próximo,
A espiritualidade faz sempre encaminhar pela própria lei da afinidade. E o que acontece quando você encontra gente boa no seu caminho, minha neta? Ei, meu neto, faz bondade. E uma coisa pode mudar sua vida. Amanhã você encontra uma pessoa com uma bondade enorme no coração e dinheiro que não farta. Mudou sua vida completamente. Você toca o espírito, né, guia seu. Nem digo isso. O seu histórico de irrestrita confiança no desígnio de Deus, vibrando na sua alma. Toca o coração de todo mundo de quem você chega perto. E a pessoa tinha 10 casas, ela fala, fica lá na minha casa, ou pega ela para você. Não vai fazer farta. Você não pediu casa, você não pediu nada e foi encaminhado. Olha, pega esse dinheiro, compra o que você está fartando aí. Você não pediu nada, mas emanou aquele sentimento de esperança, de harmonia interior. Por quê? Porque não duvida de que o pouco com Deus é muito. Veja, você tem pouco, mas o buraco é pequenininho quando a água começa a entrar no seu barco. Você com o dedinho assim, você vai lá e tapa ele. Você está com Deus, fez você ter a humildade de dizer, se eu estou me sentindo mal, quem está errado sou eu. O que eu estou ouvindo do outro? O que eu estou esperando do outro? Estou ouvindo ofensa. Estou esperando ele ser perfeito. Ai, como que eu espero que ele seja perfeito se eu nem eu seja perfeita, minha neta? Ai, vó, como eu vivo de ilusão, né? Porque encontra gozo nisso. Porque ver valor nisso é autossabotagem. Fartava educação. Recebeu aqui, né? Nesses encontros dos lembretes da arma com a avó Vicentina. Aí que coisa boa. E agora pode levar para toda a vida. E aquela mala, né? Quando alguém fala, nossa, essa pessoa é uma mala. Ai, que mala que ela é. O que quer dizer isso? É uma pessoa que carrega peso por buscar o fortalecimento da personalidade em tudo aquilo que é passageiro. A fama é passageira, o dinheiro é passageiro, o gozo que você pode encontrar na terra, todos eles são passageiros. Até o gozo de fazer o bem ao próximo é passageiro. Porque quando você fica feliz, é porque você não estava antes. Se você já está, você não vai ficar. Você já está, você já é. Então vá treinando esse músculo. Descer, paz, tranquilidade, sem precisar de alguma coisa fazer. Porque o retorno daquilo que você faz engrandece a sua personalidade. E se na terra você já ganhar os aplausos, ele não alcança o seu espírito do outro lado. Não busque aplauso, não busque reconhecimento, nem busque fama e muito menos a riqueza por riqueza. Seja tudo o que você pode, e o que vier daquilo é lucro, que convém ser repartido. Olha, quantos sapatos você precisa? Quantos pratos de comida você precisa por dia? Ai, vó, se for assim, eu vou ficar só com o dinheiro que é suficiente por mês, e tudo que eu guardei eu vou dar embora. Não, mas você guardou para que quando você precisar. Mas não quer dizer, você não gasta todo o dinheiro que você tem num dia só. Só se deve gastar tudo num dia só aquilo que não se perde e que se renova diariamente, que é o amor ao próximo. Isso tudo que você tem, dá.
dá em abundância. Compreensão, tudo isso você pode dar e te enriqueceria tanto. Mas as pessoas fazem pouco caso, né? Podendo ser um ouvido, podendo ser alguém que entende a dor do outro, perde a oportunidade. Ah, vó, então justifica ele me ofender só porque está sentindo dor? Cada um dá o que tem e faltou compreensão da sua parte dessa máxima. Se na hora da dor era o que ele tinha para dar, você vai corrigir ele, não é puxando a orelha, é acendendo a luz, porque faz o que faz porque está no escuro. Entendeu agora? É isso. Ai, que felicidade esses encontros que a avó tem com vocês, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida, esses anjos celestiais possam seguir permitindo que esses encontros dos lembretes da alma sigam existindo, né? Que assim seja. Para que a gente, todos nós, né, possamos dele retirar os lembretes que nos cabem para realizar a tão necessária reforma íntima a cada dia e hoje também, né? Ai, que bonito isso. A cada dia e hoje também. Então, em tudo, se sentiu contrariado, seu espírito deu um passo para trás. Você não está fazendo o que deveria. Se tivesse, continuaria na paz que estava. Ali permaneceria. Viu? Se sentiu fraco, seu espírito deu um passo para trás. Chama ele de volta. E como eu faço isso, vó? Tem paciência, tem tolerância, tem fé que as coisas vão melhorar, esperança. Ah, porque você não está no meu lugar. Justificativa isso. Não é porque alguém não está no seu lugar e que é certo e é verdade que está muito difícil e que o outro não suportaria, que a partir de hoje Deus deu para você uma cruz que você não aguenta carregar. E se não aguenta carregar, Deus deu ajuda, deu a ciência, deu médico, deu amizade, deu gente que fez estudo nessa área. E deu para você a capacidade de ser flexível. A oportunidade de recomeçar. Sozinho a gente não consegue, pede ajuda. Mas muitas vezes o orgulho não deixa, né? A vaidade não deixa. Ah, porque eu sou autossuficiente. Ah, porque é mais gostoso reclamar. O que não tem remédio, remediado está. Com a nossa capacidade de suportar. E o que não dá para suportar, tem remédio. E o remédio, quando não vem dos homens, vem de Deus. Deus sabe até onde dá. Então não esperneia antes, não. Vai até o último segundo, com esperança. Que se você está respirando e está podendo conversar, está podendo reclamar, é porque também dá para suportar ainda um pouquinho mais, nem que seja um minuto ou mais. Você não sabe quando termina. Às vezes daqui 1 minuto, às vezes daqui 1 dia. Suporte um pouquinho mais. Com espírito de fé, de confiança. Porque não é quando você ficou mal que Jesus desapareceu, hein? Ah, agora Deus deixou de ser bondade suprema. Pronto. Não. Se ontem você acreditava em Deus, agora que está com dor, mais ainda que deve que eu acredito, avó. Então, suporte. Já foi ao médico. Faça tudo o que você pode fazer, porque deve. Toda dor deve ser levada à ciência e à espiritualidade. E se nem a ciência nem a espiritualidade deu remédio,
é porque dá para suportar. Porque Deus não faz ninguém sofrer nada insuportável. Viu? E se não dá para suportar sozinho, segura na mão de Jesus. Viu? Segura na mão de Jesus. Ai, que bom, né? A gente parar uma vez por semana que seja, né? Para tomar uma água boa, uma água benta, né? Que os bons espíritos iluminem nossas falas, nossa intuição, né? Hoje, amanhã e sempre. E que Nossa Senhora Aparecida rogue por nós, agora e na hora de nossa morte. E nós aqui hoje aproveitamos e pedimos por aqueles mais necessitados, né? Que sejamos luz na vida deles, viu? Porque o problema não é a maldade que existe no mundo, é o silêncio da luz dos bons, viu? Movimente a sua luz. E a maior forma e melhor é o Evangelho de Jesus. Então, eu digo a você de novo, viu? Como sempre digo, ao final dos nossos encontrinhos, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos, nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para encontrar e, portanto, assim, ser a luz no mundo, sabendo que o pouco com Deus é muito, porque com Deus a gente enxerga um palmo diante da gente, 1 metro, quilômetros, a depender da expansão do diâmetro da nossa dimensão, da dimensão da nossa alma, em expansão de luz, viu? É que saibamos que a inatividade, a única coisa que ela faz pela gente é afundar o nosso barco, viu? Se movimente, porque às vezes você fica parada, o furinho no seu barco está lá atrás, ou está lá na frente, ou está dos lados. Se você não passa, você não enxerga. Depois, quando vai ver, que trabalhão tirar a água que já entrou. Tapar o buraquinho, depois correr tirar a água que já entrou. Se você estivesse se movimentando, encontraria as suas falhas antes que elas se transformassem em vícios ou equívocos de personalidade, que só fazem você concretizar apegos que pesam no seu espírito, viu? Ai, que quantos encontros, não, a gente vai tendo, já tivemos mais de 200, quase indo para 300, né? Imagina que coisa mais abençoada e maravilhosa. Agora mesmo você pode, quando terminar esse, sente no coração, vou pegar um outro da avó aqui, escolher um número aleatório, entre aspas, porque nada é aleatório, né? Vai chegar aquele que é do seu momento de escutar. Aí você vai viajando, né? Vai cozinhando, vai se movimentando, escutando algo salutar, né? E aquilo vai trazendo saúde pra gente. Ai, que coisa mais abençoada essa, né? A gente ter o olho aberto e, a partir disso, iluminar o ambiente em que nos encontramos, né? Com paciência se ilumina o ambiente onde você estiver. Com resignação, meu Deus, com confiança nos desígnios de Deus, você ilumina o ambiente à sua volta. Com amor e com tolerância, você ilumina o ambiente à sua volta. Lembre sempre, não adianta você ter um carro e não poder enxergar, ter um nome e não poder enxergar, ter luz e não poder brilhar.
a escuridão, impede você de fazer utilidade daquilo que almeja. Continue almejando tudo, mas sabendo que sem luz, nada de tudo que se almeja tem valor real. Você não vai poder fazer uso daquilo. Você bota, comprei uma torradeira, não tem luz, a torradeira não funciona. Não tem luz, não tem eletricidade. Imagine sem eletricidade, como que fica. Nesse planeta as coisas não funcionam. Viu? Então, acenda a sua luz. E tudo que você comprou, que você conquistou, vai ser benéfico para você. Você vai usar para o bem. Você vai usar de maneira comedida, equilibrada. E trará a harmonia para os processos internos e externos. Viu? E verá como é fácil trabalhar o desapego. Fácil, né? Mas aquilo que é fácil fazer também é fácil não fazer. Quando a gente se entrega, né? Na busca da satisfação do gozo temporário. Ai, que gostoso foi, né? Ganhar em cima de um irmão que estava errado. Fazer ele pagar mais do que precisava. Ai, que gostoso foi aprisionar ele naquela personalidade e eu tá sempre por cima. Pois é, foi gostoso, né? E você agiu para fora. Foi o maior prisioneiro da história. De si próprio, lamentavelmente. Nem do outro foi. Porque quem aprisionou o outro é ele mesmo, quando aceita os adjetivos que não são cabíveis ao espírito dele. Se um corpo é digno de um adjetivo, você faz indigno, né? E digno de um adjetivo feio, ele muda a prática. Já não é mais digno daquele adjetivo. Já passa a ser merecedor de adjetivo salutar. Imagine um espírito em quem nenhum adjetivo feio alcança, porque é filho de Deus. Ele só está em processo de maior expansão. Mas a ele, ao seu espírito, nenhum adjetivo negativo alcança ou é compatível, viu? Ai, que grandioso você saber isso, né? Grandioso. Ai, que bom você saber isso. Então, a atividade plena é constante amor a si próprio. E acendendo a luz, a sua luz, você ama o próximo também. Que é fácil, né? Aí fica fácil. Mas não esquece, o que é fácil fazer é fácil não fazer. Quando você se deixa levar pelo vício da satisfação de ser tudo o que a culturação vende por você, dizendo que você é aquilo quando você não é. Você não é aquele que tem necessidade do que a terra pode te dar, viu? Você é muito mais que isso. Na graça de Deus, né? Todos nós. Falta reconhecer. E aí, só resta viver em paz. Essa é a reforma íntima. Reconhecer que você não precisa de nada. Para ser feliz, não. Para se alimentar, o seu corpo precisa de tudo. Então vamos lá, vamos dar o alimento para ele. Mas o espírito só quer amar. Só quer brilhar a luz que carrega. Vamos deixar? Vamos, né? Vamos. Desapegando devagarinho. Você vai ver como reluz esse Deus
partícula que se faz presente no humano, né? Graças a Deus. Ai, a avó gostou, né? Como que a avó gostou do encontro de hoje? Foi muito bom, né? Ai, que encontro lindo esse. A graça de Deus. Então vá, viu? Ame sempre. E a avó queria, antes de terminar, lembrar você que na pergunta 715 do Livro dos Espíritos diz: como, pergunta, né? Como pode o homem conhecer o limite do necessário? E os Espíritos respondeu Kardec: aquele que é sábio o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. E depois, olha o que disse a pergunta 716. Mediante a organização física que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? E os Espíritos disseram: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Então não sejamos insaciáveis, viu? E aí eles continuam respondendo: por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Olha, só em 2 perguntas, quanto conhecimento não nos passa o Livro dos Espíritos, né? Estude ele, que você vai ver como que se amplia o seu horizonte, né? Leia sempre, viu? Toda noite leia um pouco. Leia uma boa leitura, o Livro dos Espíritos, a série do André Luiz pelo Chico Xavier. Ai, quanta leitura salutar, viu? E que é importante, que você come e fortalece o corpo. Você lê, leitura boa, né? Fortalece o espírito. Viu? Tudo aquilo que você dá atenção para você. Então dê atenção para coisa boa. Viu? Na graça de Deus. Então vá, anjo de luz. Beijo da avó pra você. Viu? Olha que tá passando rápido a semana. Beijo da avó. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco, porque veja como que passa rápido, né? A semana. Daqui a pouco já é um piscar de olhos. É que o seu olho possa piscar, né? Se ele pode piscar, porque ele está aberto. Né? E se está aberto, não tem luz, acenda essa luz. E é fácil fazer. Também é fácil não fazer. Não reclame. Abençoe tudo. E tenha paciência. Que Deus não esquece de ninguém, não esqueceu de você. Mas não seja você aquele que mais tem que lembrar de si mesmo e não lembra. Cuide bem de você. Comece agora mesmo. Sorria para a vida. O espírito de gratidão nos abre porta para isso. Então vá. Beijo da avó. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto.